Olá! Depois de algum tempo sem postar, hoje a gente resolveu dar de presente para vocês o passo a passo da caixa Memories, que é aquela caixa que utiliza a técnica do falso negativo. A técnica do falso negativo é aquela que imita uma folha de caderno. Ela fica muito legal com os carimbos e eu utilizo muito nos meus trabalhos. Basicamente, consiste em a gente utilizar formas de papel ou de acetato. Por que a gente chama falso negativo? É como se fosse um stencil ao contrário. Então, no caso deste projeto, nós iremos utilizar um retângulo para fazer o envelope e uma folha de caderno. Não é caderno, são aquelas cadernetas para fazer a folha de papel. Essa é uma pasta, tamanho ofício. Aquela pasta é uma pasta para guardar documento. É bem interessante, aqui vão elásticos, depois vocês vão ver ela pronta. O que eu fiz? Eu risquei aqui uma faixa. Essa faixa tem 5 centímetros. Isolei essa faixa de 5 centímetros. E vamos trabalhar basicamente com com dois tons. Esse tom de fundo, que é a cor mineral da True Colors, mas pode ser um tom palha, um tom perolinha, ou um off-white, que é aquele branquinho queimado. Demos o fundo, como eu já ensinei no nosso primeiro vídeo. E a gente vai trabalhar só com esse tom mineral e um tom marrom, sombra queimada da True Colors. É um marrom bem escuro, tá? Se você não tiver esse tom, é você pegar um tom café e colocar umas gotinhas de preto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar essas áreas. Eu uso a fita mágica, que é essa fita aqui. É uma fita da 3M, ela é uma fita que cola e descola. Então ela não vaza. Se eu estivesse usando fita crepe aqui, ao invés dessa fita mágica, o que eu iria fazer? Eu iria passar a borracha. Mas nesta fita, com essa fita mágica, ela é mágica mesmo, tá? Ela protege mesmo aonde a gente vai trabalhar. Então eu isolei aqui embaixo nós vamos trabalhar depois, então eu vou colocar a fita só aqui. Quem não tiver essa fita, pode usar uma fita crepe, tomando cuidado de passar uma borracha branca na fita crepe. Na fita mágica eu não gosto de passar borracha branca, porque ela pode arrancar tinta, então eu tomo esse cuidado. Para começar, a gente vai precisar de um pedacinho de espuma, pode ser 10 por 10, 12 por 12, e a gente com essa espuma e um elastiquinho, nós vamos fazer uma bonequinha. É importante que a ponta esteja arredondada, a ponta dessa esponjinha esteja arredondada. E nós vamos fazer toda a parte de sombra, esfumado, tudo, e até a pintura mesmo da parte chapada marrom com essa bonequinha, o que vai facilitar muito o nosso trabalho. Primeira coisa, a gente pega a folha da caderneta, eu tiro algumas partes do espiral para dar um desgaste, para parecer que é uma folha antiga, que eu guardei, uma carta antiga, que é a intenção do projeto. Recortei um retângulo, mais ou menos do tamanho do carimbo que a gente vai utilizar, um pouquinho maior, de papel. Coloquei uma fita mágica aqui, posicionei na caixa. Eu vou prendê-la aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Posicionados os moldes, vou pegar um pouquinho de tinta, a tinta sombra queimada, PVA, pode ser PVA ou pode ser acrílica, a bonequinha seca, não pode estar molhada, ok? Vou carregar e vou retirar o excesso na própria bandejinha de isopor em movimentos circulares.
O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar ou um pedaço de papel, ou na própria bandejinha. O ideal é num pedaço de papel. Vamos pegar aqui um pedacinho de papel. E eu gosto de testar, para ver como vai ficar. Como vai ficar essa sombra seca que a gente vai fazer. Por quê? E eu vou ensinar para vocês aqui no papel primeiro. Tudo depende de se ela tá muito molhada e da nossa mão, do peso da mão. Então, treina um pouquinho no papel primeiro, para ver o efeito que a gente vai ficar. Por exemplo, se eu apertar muito, olha como fica. Se a gente aperta muito. Se eu apertar médio, ela vai ficar assim. Se ela não tiver muito carregada, talvez eu tenha que apertar um pouco mais. Ou no começo, que ela está mais carregada, apertar um pouco menos. Então, vamos sentindo a tinta num papel primeiro, que é esse efeitozinho de fumaça, é um chapiscadinho, que é o efeito desejado. Não pode, eu não quero essa marca aqui, ó. Essa marca eu não quero. Por isso que a gente precisa que a esponjinha esteja arredondada, seca, e a tinta não pode estar muito carregada, a gente precisa tirar o excesso girando, ok? Então, a gente vai começar agora a fazer a sombra. Se você estiver inseguro e não quiser começar por aqui, a gente pode começar pelas laterais da caixa. Ó, ao mesmo tempo, aqui ela tá isolada com a fita mágica, lembra? Então, ao mesmo tempo que eu tô pintando essa lateralzinha da caixa, eu já tô fazendo uma sombra na caixa. E vindo. A gente vai fazer isso em toda a lateral. Quando a gente terminar, ela já vai estar com menos tinta, certo? Então a gente fica mais seguro para vir para cá, para o meio. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na caixa, de dentro para fora. De dentro para fora do papel, de dentro do papel para fora do papel. Na caixa a gente faz de fora para dentro, para dar o efeito de fumaça, para a esponjinha fazer assim. Aqui no papel a gente toma um cuidado de fazer de dentro do papel para fora. Se você vier fazendo assim, ele vai ficar marcado, ele não vai ficar esfumaçado. Então, a gente vai fazendo, batendo. Nem que o vídeo fique um pouco longo, eu vou passar para vocês essa sombra daqui, que nesse caso é a parte crucial da caixa. A caixa é muito fácil de fazer. Esse projeto faz muito sucesso. As pessoas quando vêm, elas gostam muito. E é uma caixa que dá tanto para mulher quanto para homem. Para quem faz para vender, é um projeto que vale a pena investir. Porque os carimbos você usa muitas vezes. Dá para fazer muitas caixas, né? O carimbo não tem prazo de validade. Então, a gente tem para sempre. E a gente consegue fazer muitas caixas. Para quem faz para vender, para dar de presente, é uma opção bem bacana. Olha, eu não gosto muito marcado. Então, para mim já tá bom. Eu tô fazendo no marrom, mas pode fazer na cor que você quiser. Para integrar um pouquinho, para não ficar muito marcadinho, eu gosto de vir bem levezinho e ir dando uma subida, integrando as sombras. Vou dar uma sombreadinha em alguns pontos. Vou terminar de fazer a sombra e já vou. Em alguns pontos, eu manchei um pouco mais. E aqui nos cantinhos, nas quinas, eu sempre gosto de vir um pouquinho. Ó, vocês estão percebendo que é de lado? Ó, é de lado que ela vem fazendo a fumaça. Eu sempre gosto de esfumaçar um pouco mais nas quinas. Ela dá uma profundidade, ela dá uma sombra bem bacana. Isso eu gosto de fazer. Se você estiver fazendo de outra cor, não marrom, eu gosto de vir com uma segunda sombra por cima, num tomzinho um pouco acima. Também fica legal. Fazer uma sombra dupla com a esponja. Ó, em alguns pontos eu sujei um pouco mais para dar um efeito envelhecido no projeto. Esse projeto é um projeto bem vintage.
para parecer que é uma antigo. Presta bem atenção nesses furinhos aqui, ó, os furinhos do papel, para pegar a tinta aqui, para aparecer. Pronto. Basicamente, a caixa tá metade pronta, vocês acreditam? Olha aqui. Olha aqui o efeito. O que eu vou fazer agora? Eu tinha colocado a fita mágica aqui, tirei. Tiro a fita mágica, com cuidado para não rasgar o papel. Não tem problema, se rasgar a gente pega outro. Não rasgou. Posiciono aqui de novo. Venho com lápis. Desenho a folha. Com um lapisinho aqui. Agora, mais uma dica bem interessante com a fita mágica. Agora a gente vai pegar a fita mágica, que é mágica mesmo, e vai isolar o envelope. Olha, aqui eu já isolei o envelope. Já aproveitei, já isolei essa parte de baixo da lista. Agora eu vou fazer a quina aqui. Como tem uma serrinha, eu vou tirar essa serrinha com a tesoura. Ó. Vou pôr a fita mágica, fazendo a quina do papel. Tomando cuidado para tirar a serrinha, né? Senão nossa quina fica toda serrilhada. Isolei a quina. Essa fita mágica a gente consegue usar ela mais de uma vez, isso que é legal. Então, ó, a mesma fita mágica que eu usei para isolar aqui, para fazer a sombra, eu uso, dá para usar umas 2 vezes. Eu não gosto de usar o lado que eu já usei, então eu uso o outro lado. Nessa segunda vez que a gente usa, eu já aperto um pouquinho mais. Ó, a mesma fita a gente isolou, formando uma faixa de 5 centímetros. De 5 centímetros. Ainda com a buchinha esfumaçando, nós vamos pegar um pedaço de papelão Paraná ou chipboard, que é isso daqui que a gente encontra em papelaria, e vamos recortar uma faixinha de 3 centímetros, e recortar os cantinhos formando isso daqui. Isso aqui é um efeitinho que eu quero dar na caixa. Se vocês não tiverem em casa, vocês podem fazer com papel mesmo. Eu quis fazer com esse papelão mais grosso para dar um alto relevo. Mas você pode fazer com papel, gramatura 180 e colar com fita banana, que você também vai conseguir esse efeito. E esse efeito com a buchinha que a gente dá, retirando o excesso e fazendo a fumaça que eu fiz na madeira, também a gente consegue fazer no papel. Então, aqui eu vou formar uma etiquetinha que vai dar um charme bem legal na peça. Ó, eu tô pintando aqui e formando a sombra. Se fosse um papel, ia ficar bacana também. Ele ia aceitar a tinta também e a gente ia conseguir fazer a fumaça no papel. Ó, olha o efeito de fumaça. Que legal que fica. Ele dá um ar bem envelhecido, eu gosto muito. Vamos supor que se eu estivesse fazendo de um colorido, eu gosto de vir uma segunda vez com um tom mais escuro, formando essa fumaça, queimando, fazendo uma sombra, um esfumaçado duplo. E é muito fácil fazer, né? Muito, vamos largar a preguiça de lado, fácil, projetinho barato, facinho de fazer, não vai perder muito tempo. Olha que legal esse aplique que a gente vai depois colocar aqui nessa faixa. Pronto, agora eu já utilizei basicamente aonde eu precisava da esponjinha seca, então vamos judiar da esponjinha agora. A mesma esponjinha, não vamos sujar nada. Vocês perceberam que a gente não usou pincel, né? Ó, vamos carregar agora bastante a tinta, com gosto. E a gente vem pintando o quadradinho. Quem quiser pintar com o pincel, pode pintar com o pincel. Eu gosto de pintar com a buchinha porque ele dá uma texturinha. Então, é um efeitinho que eu tô fazendo. E, além disso, não precisei sujar pincel, já tinha sujado a buchinha. E eu fiz uma textura, que eu gosto desse efeito.
gente pode dar de 1 a 2 mãos. E a mesma coisa nós iremos fazer aqui, nessa faixa aqui. A gente vai pintar. Ai, que trovão! Vai chover. A gente vai pintar essa parte aqui, de 1 a 2 mãos. Então, dei 2 mãos com a esponjinha preenchendo, isolando com a fita mágica. E agora, vou dar uma dica para vocês. Neste projeto, eu não fiz sombra, só usei a esponjinha fiz todo esse efeito esfumaçado com a esponjinha. Mas se você tiver habilidade, já souber fazer sombra e quiser, vem com um tom bem escuro, um preto mesmo, quase preto. E você faz uma sombra sem tirar a fita, antes de tirar a fita mágica. Você pode fazer uma sombra aqui, uma sombra aqui. Eu não vou fazer na minha. Também fica muito bom fazer a sombra aqui. Tá? Se você quiser, inclusive, fazer a página virada, é só utilizar esse pincel chanfrado fazendo a sombra. Eu não vou fazer nesse projeto. Eu quero fazer um projeto para qualquer pessoa poder realmente fazer, mesmo quem não tem habilidade com sombra. Agora, isso é que eu acho super bacana e que eu quero passar para vocês. Olha só como fica. Se eu tivesse pintado com pincel, aqui a gente pintei com a buchinha, mas se eu também tivesse pintado com pincel, olha só que retinho que fica. Quando que a gente ia conseguir fazer uma pintura reta assim, com tanta facilidade? Então o segredo é a fita mágica. Agora ela vai pro lixo. Dá pra usar umas 2 vezes. Esse lado eu usei 2 vezes. Essa outra que eu usei só uma vez, eu costumo guardar pra usar de novo. O que eu vou fazer agora, então? Vou tirar toda essa fita mágica. E depois é só carimbar que a peça tá pronta. Para não ficar cansativo, eu vou fazer só uma parte de carimbo, porque a gente está fazendo um vídeo que a gente vai explicar só a parte de carimbar, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar esses carimbos, todos de marrom, e este daqui da cor mineral. Este daqui na parte de baixo, aqui. Este aqui do ladinho, este daqui compondo a frase. Este do envelope no mineral, este na tagzinha e este aqui embaixo. Vou fazer este daqui então usando a tinta. Vou fazer aqui. Podemos usar tanto a tinta PVA como acrílica, como podemos usar na madeira a carimbeira. Para madeira tem que ser carimbeira de secagem ultra rápida, então eu recomendo a Stazon. As dicas sobre carimbar eu vou passar no vídeo específico. Vou fazer uma carimbada e depois a gente retorna com a peça pronta. Primeiro no papel. Ok, agora na nossa peça. Deixa eu fazer assim pra cá. Bom pra vocês verem. Muito legal, né? Esse carimbinho de selo aqui, ó, de fundo, a gente também pode usar os selos isolados, que eu compus um fundo. Então, eu vou terminar de carimbar e já volto. Terminei de carimbar. A caixa ficou assim. Essa é aquela plaquinha que eu tinha feito. Agora, a gente é só envernizar, colocar o elástico, que ela tá pronta. Se vocês quiserem desgastar os cantinhos, eu fiz um outro projeto em que eu passei a lixinha e desgastei os cantinhos. Ó, essa é a mesma técnica dessa. Usei a folha de caderno aqui,
Só que eu coloquei o envelope por cima da carta, aqui eu coloquei a carta por cima do envelope. Depois eu passei a lixinha nos cantos para dar uma desgastada. Usei esse carimbo aqui que é muito bacana. Aqui embaixo, esse carimbo aqui do Carlos Drummond. E esse aqui imitando envelope aqui, tá na apresentação antiga ainda. Um de selinho aqui. Então, se eu quiser, eu vou dar uma desgastada, porque eu gosto desse efeito. Além de ficar bem lisinho, eu gosto de dar uma desgastada. Eu gosto de dar uma desgastada nas laterais. Fica bem lisinho e dá um efeito envelhecido. Então é isso. Passar verniz e colar isso daqui. Se quiser furar e passar uma fitinha. Essa então ficou aqui para vocês a técnica do falso negativo. Nesse projeto bem fácil de fazer, em 2 opções. Esse aqui é um porta-estojinho, esse daqui é uma pasta ofício. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!